Allan Kardec recebe dos espíritos quando aborda a temática do suicídio, seja no Livro dos Espíritos, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, seja em outras obras, inclusive na Revista Espírita, Kardec sempre vai falar do suicídio com um aspecto de saúde mental, com um componente de saúde mental, que é coisa atual, coisa que está sendo trabalhada agora. Quer ver? Abra lá o Livro dos Espíritos. Você vai ver suicídio e loucura. Texto, aliás, que vai mais tarde fazer parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Abra lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. Você vai ver lá, desgosto da vida, suicídio. O que é desgosto da vida? Uma tristeza persistente. O que é uma tristeza persistente? Humor deprimido. Suicídio e loucura. E Kardec vai falar sobre suicídio associado à loucura. Olha, ou vai fazer aqui uma conexão dizendo que os mesmos componentes, Kardec diz isso em O Evangelho, os mesmos componentes que estão associados a muitos quadros de loucura, e Kardec vai dizer, excetuando os casos cerebrais, isso é, um traumatismo craniano, uma questão biológica de estrutura, excetuando esses casos, diz Allan Kardec, os componentes responsáveis e que contribuem para a loucura, isso é, para o adoecimento psíquico, são os mesmos que contribuem para o suicídio. E aí ele vai explicar nesse texto emblemático, que a gente não percebe a grandeza desse texto, às vezes a gente fica na superfície, na profundidade desse texto, porque Kardec usou termos que eram da época. Esqueça aqui o termo que ele usou, mas tente entender a essência, porque eram as palavras que ele tinha, que ele dispunha no século XIX. Então a palavra loucura era a palavra presente. Ele utilizou a palavra loucura, que era a palavra que era utilizada. Loucura, na colocação de Allan Kardec, não é só a esquizofrenia, a psicose, a alienação total. Não. Por loucura, entenda tanto esses casos mais graves de psicose, como depressão, como ansiedade, como angústia. Loucura era uma palavra geral, era uma palavra abrangente para designar qualquer quadro de transtorno e de sofrimento psíquico, tá? Então, com isso, você lê o texto de maneira diferente. O suicídio e a loucura. Quando ele vai falar sobre esses elementos e vai associar uma coisa com a outra. Ele vai falar que a cultura materialista, cultura essa que só vê na matéria a fonte de prazer, que vê a vida de maneira imediatista e pragmática, gera, portanto, uma excitação no sujeito de ter, de se apegar, e ao mesmo tempo uma insatisfação com as coisas, porque quanto mais tem, mais insatisfeito tem, e mais insatisfeito, mais insaciável o indivíduo fica, e mais ele sofre com as coisas materiais. Ao se agarrar às coisas materiais, mais ele sofre, porque quanto mais a gente se apega e se fixa nas coisas materiais, mais a gente sofre pelas próprias coisas materiais. Olha só o paradigma que Kardec está dizendo. E isso favorece a ideia de rebeldia, a ideia de revolta, a ideia de não aceitação diante de qualquer contrariedade. E essas ideias de não aceitação, de rebeldia, de contrariedade, afetam o cérebro, diz Allan Kardec, eu diria, numa linguagem mais atual, afeta o psiquismo, afeta o emocional, que vai predispondo a pessoa aos transtornos psíquicos. A depressão não deixa de ter, sempre no processo depressivo, uma espécie de insatisfação do sujeito com ele mesmo. E essa insatisfação consigo acaba gerando a insatisfação com o mundo à volta. Então, isso daí é básico do processo ali do suicídio, que Kardec aborda, suicídio e loucura. Quando ele aborda essas questões de capital importância, desgosto da vida, tristeza persistente, que os espíritos abordam. Veja que Kardec aborda até a questão do espectro suicida. Ele vai dizer que a cultura materialista vai inoculando a ideia de revolta e de rebeldia e, portanto, vai predispondo aos poucos a ideia do suicídio na cabeça das pessoas. O que é isso? Espectro do suicídio. A evolução da ideia suicídio. A noção da gradação suicida, que deve ser rompida com outros pensamentos, com outras ideias.